Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Quando um programa de televisão conquista razoável audiência, ele é logo seguido por similares em diferentes canais. O caso mais recente é o dos chamados realities policiais, que proliferam nos canais abertos e nos canais pagos. Hoje, 7 programas desse tipo estão no ar na televisão brasileira e são o tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Martim Sampaio, advogado, diretor da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Ariadne Natal, doutoranda em Sociologia e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. E Hermes Leal, escritor e documentarista, dirigiu o programa Na Rota do Crime, o primeiro reality policial brasileiro. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos sobre esse tema que a gente ainda no Ver TV não conversou e que é um tema que está crescendo, como eu disse, na nossa televisão. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o nosso tema. Vamos ver. O seriado estadunidense Cops, um dos primeiros realities policiais da TV, estreou em março de 1989 na Fox. Explorando com realismo, câmera na mão e sem roteiro a atuação da polícia norte-americana, a série se tornou um grande sucesso de audiência e segue no ar até hoje, agora no canal Spike. Cops is filmed on location with the men and women of law enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. No Brasil, o primeiro reality policial foi Na Rota do Crime, exibido na extinta Rede Manchete entre 1996 e 1998. Dirigido por Hermes Leal, o programa mostrava de forma dinâmica o dia a dia da Polícia Militar e chegou a ficar várias vezes em primeiro lugar de audiência. Essa droga é sua? Essa droga é sua, né? Não. Mas o senhor mora aqui, tem essa quantidade de maconha na sua casa? Não, eles deixaram esse negócio aí, eu não... Quem deixou? Não é minha, não. Quem deixou? Um colega meu. Em 2010, estreou Polícia 24 Horas na Band, acrescentando humor à fórmula tradicional dos realities policiais. O programa, criado pela produtora argentina Quatro Cabeças, chega à sua 7ª temporada com boa audiência e muitos processos por parte das vítimas retratadas na atração. Olha lá os cidadãos lá, dono de milícia. É isso aí que vocês querem. Mas eles são milícia? Não, são milícia sim. Eles têm um grupo trabalhando aqui à noite. E você quer combater o grupo? Não, eu não quero combater nada, meu irmão. Se eu tivesse combater, eu ia acabar com o Brasil. Operação de Risco, licenciamento do programa Operação Policial, criado em 2010 pela produtora Medialand, é outro reality de sucesso na TV aberta. Exibido pela Rede TV, o programa mostra a atuação policial de forma mais séria e tradicional. Não! Direito! Aqui! Na TV paga, os realities policiais também têm espaço garantido. A Medialand produz já o mencionado Operação Policial, exibido pelo canal Investigação Discovery. Beleza, vamos embora então. Tá em cana, né? Tem ideia, já sabe, né? Tá bom. Pode levantar aí e vai sair com as equipes aí, dá um tempo. Polícia, exibido pelo canal EXN. Você usa a arma para fazer as saidinhas de banco. Eu quero saber onde estão as armas aqui. Eu não tenho arma, senhor, não tenho. Mulheres em Ação, exibido pelo canal Lifetime, que acompanha o trabalho das mulheres nas polícias civil e militar de São Paulo. Você já deve imaginar por que nós estamos aqui, né? E Show de Polícia, exibido no canal Play TV, que mostra a atuação policial para garantir a segurança em grandes eventos. A missão da Polícia Militar aqui é garantir a ordem pública. Trânsitos populares, né? Tumultos, possíveis tumultos aí que vem acontecer. Águias da Cidade, exibido pelo Discovery Channel, é uma parceria com a produtora Mixer. O reality acompanha o trabalho do grupamento aéreo da polícia. Os nossos 2 enfermeiros e o nosso médico tiveram praticamente que não só atender o paciente, como cavarem com a unha. Aquele calor, aquele sol, o esforço físico de um dos enfermeiros, inclusive ele chegou até muito pálido pelo esforço que fez.
Outra parceria entre a Mixer e o Grupo Discovery é a série Cães Heróis. Exibido pelo canal Animal Planet, o programa acompanha os cachorros que vivem no canil central da Polícia Militar de São Paulo e participam de operações policiais. Sai no carro com a mão pra cima! Eu vou soltar o carro! E o canal Mais Globosat exibe O Rastro do Crime, um reality policial em parceria com a produtora Afroreg Audiovisual. Eu vou dar um pique até ali. Se não der estalo, você vem atrás. Com tantos realities policiais no ar, resta saber que se o que predomina é a realidade ou o entretenimento. É realidade ou é entretenimento? Bem, Martim. Para mim, é o entretenimento. É um produto da indústria cultural, embalado e mal acabado, mas que entrega e faz hoje, ocupa um espaço no centro da diversão. As pessoas, a sociedade como um todo, se preocupa com a questão da violência, porque ela é a primeira vítima da violência, é ela, a sociedade, e as pessoas querem uma resposta imediata. Então, e a polícia necessita também de uma aprovação social das suas ações. Então, esse programa faz isso. Se fosse só isso, estaria muito que bem, não teria nenhuma objeção quanto ao programa. Mas, na verdade, ela viola os direitos humanos daquelas pessoas que são abordadas. O direito à imagem, o direito à imagem consagrado no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal de 88, não é respeitado. Mesmo borrando o rosto? Mesmo borrando. Na verdade é o seguinte, borra a imagem para mim, mas para aquela pessoa que mora no bairro, na vizinhança, todo mundo sabe. No fundo é isso, todo mundo sabe. Não adianta borrar. E a própria abordagem, não existe presunção de inocência. Eu estava olhando aqui, teve uma abordagem falando, não, eu sei que você faz saidinha de banco, cadê a arma? Ou seja, o policial é a autoridade investigadora, já fez o juízo de valores dela, já condenou o cidadão. Não existe julgamento, não existe juízo, não existe presunção de inocência. A gente tem que lembrar o seguinte, a pessoa o infrator que comete um crime, ele perde só uma coisa, a liberdade, mas a dignidade dele tem que ser preservada, até para recuperar essa pessoa e não voltar pior do que entrou no sistema carcerário. Então, esse programa, se fosse só um entretenimento, eu não teria o menor problema para mim. Existem outros entretenimentos adultos ou não adultos, mas enfim, que cumprem o seu papel no mundo da indústria cultural. Agora, isso não, isso vai mais além. Ele viola e ele ensina a violência, perpetua esse ciclo de violência. Então, por isso que as entidades de direitos humanos, regra geral, se opõem a esse tipo de programa. Porque é diferente dos policialescos, né? Esses aqui enaltecem geralmente o trabalho da polícia. E perde o conteúdo crítico. Na verdade, enaltece, elogia o policial, mas perde o conteúdo crítico, só dá uma versão do fato, não dá o ponto de vista da vítima. E reforça toda uma narrativa hoje existente contra os direitos humanos, como se os direitos humanos só fosse voltado àquela pessoa que é infrator, que o defensor de direitos humanos só defende o infrator, não, defende toda a sociedade. Defende aquela pessoa, defende o próprio policial que é vítima de uma série de assédios, uma série de violações aos direitos humanos deles, por exemplo. Muito bem. Ariane, você, no Núcleo de Estudos da Violência da USP, deve acompanhar, né, esse tipo de... que a gente aqui está considerando entretenimento. Como você vê isso? É entretenimento ou é um serviço público de informação? Não dá para considerar isso como um serviço público, né? E também não dá para considerar jornalismo, né? Eu acho que ele bebe um pouco na fonte do jornalismo originalmente, mas ali já dá um passo além, porque tem um jornalismo policialesco, ele é dúbio, né? Ele tem uma questão um pouco entretenimento e um pouco jornalismo. Ali ele varre qualquer resquício de jornalismo para virar puro entretenimento, entre aspas, né? Porque ali você já não tem mais a figura do repórter, né? O repórter ele foi suprimido, você tem só a câmera, mas não dá para chamar aquilo, ainda que entretenimento, não dá para chamar aquilo de realidade nem de reality, apesar desse nome, porque aquilo é uma fração da realidade, né? Então o trabalho policial, por exemplo, no cotidiano, ele não envolve tanta ação assim quanto eles querem mostrar ali. O trabalho cotidiano do policial envolve bastante burocracia, envolve espera, envolve resolver conflitos menores. Ele não está o tempo todo correndo com uma arma na mão e tal. Essa coisa da ação, né? Esse filé que eles querem passar ali é fruto de muita edição. Aquilo não é o único tipo de função que o policial tem, né? E mais do que isso, o que me preocupa, que foi mostrado ali, acho que a gente pode discutir melhor, é essa ideia de ridicularizar pequenos conflitos, né? Porque no cotidiano, uma parte considerável do trabalho da polícia, principalmente da polícia militar, são as desinteligências, que são esses conflitos
briga de vizinho, às vezes conflitos familiares, etc., que a polícia é chamada para mediar. Isso geralmente aparece ali sendo ridicularizado, né, como algo menor ou como algo pouco importante. Eu ontem mesmo vi acho que na Bandeirantes, um desses programas, onde se ridicularizava uma senhora ali, claramente com alguma deficiência psicológica, né, e ela era exibida com o borrão, mas na frente de todos os vizinhos, que todo mundo, a vizinhança sabia quem era ela, né? Então, você expõe a pessoa, expõe o drama dela, né? A pessoa, quando ela liga para a polícia, quando ela chama a polícia, ela está diante de um conflito, né? Ou diante de uma situação de constrangimento e ela chama uma ajuda, né? E a ajuda que chega ali, ao invés de ser uma ajuda, ela chega com uma câmera expondo, né? E aí a gente não sabe se a resolução vai ser a mesma, porque ali você vai ter que fazer um show para a câmera, né? Então, tudo muda quando você tem uma câmera colocada. Então, isso acaba gerando outros problemas. Isso pode fazer, inclusive, com que as pessoas sejam menos propensas a chamar a polícia, porque elas vão se sentir expostas, né? É um problema muito grave, né? A polícia é um serviço. Isso não é um serviço público. Hermes, vamos ver o outro lado da história, Hermes. Você que é pioneiro, nós falamos que a Carla é pioneira, mas você, o teu programa, o programa da Manchete, é da década de 80. 90, início dos anos 96 até 98. Como é que surgiu essa ideia de fazer o policial lá? Bom, o Rota do Crime nasceu porque eu tinha feito um documentário sobre a Rota, aquele programa, e ele deu muita audiência e eu fiz quase já um reality lá dentro. Eu fiquei dentro das viaturas e acompanhei o trabalho da Rota. Assassina, assim, aquela coisa matando. Depois eles não acharam bom. E aquilo deu tão audiência que a TV pediu para a gente ter uma continuidade de um programa policial mais realístico. E, sem querer, a gente acabou botando o microfone nos policiais e eles agindo na frente da câmera, e aquilo foi um choque muito grande. Então, aquilo fez uma audiência estrondosa, mas a diferença na época é que a gente não pegava uma questão criminosa maior. A gente trabalhava na época, como não tinha muita censura, a gente poderia ter acesso a casos, a sequestros, a coisas maiores, a grande. E o que a gente vê hoje nos reality é a exposição de muita gente mais humilde, às vezes, que inclusive adora aparecer na televisão. Pode olhar que todos eles pegam gente muito, muito humilde, que nem recusa, porque ele tem o direito de, se uma câmera chegar lá, e dizer não quero participar. Claro. Sabe? Mas, pelo contrário, eles querem participar. Não importa se a briga de vizinho. Então, eu vejo isso assim, eles vão buscar uma coisa muito em cima de pessoas que parece que não têm, aparentemente, não têm um juízo sobre o direito que ela tem de não participar daquilo, e elas acabam participando. A gente enxerga nesses programas do ponto de vista de um conteúdo mais forte da televisão, assim, que na época, a Rota do Crime, a gente batia o Globo Repórter, batia a Globo, era o líder de audiência na TV. Porque ele era construído com a narrativa, era a época do Tarantino, tinha uma música, era um negócio montado, criado mesmo. E hoje, era entretenimento total. Sempre foi entretenimento, sempre vai ser. Claro. A realidade é uma coisa, hoje... Vocês chamavam de reality? Não, porque não tinha esse nome ainda não existia ainda. Então vocês assumiam que não era realidade total? Sempre, o Ministério Público chamou a gente lá. Aí eu fui lá, né, e ela falava, pois porque eles queriam que fosse jornalístico, e eu dizia assim, olha, não é bem um jornalístico. Porque a gente põe música, põe trilha. Eu falei, o que está errado é a imagem negativa da polícia, não do programa. Eu ia falar para ela que o que está errado é a ação da polícia, que a polícia que é truculenta, senão o país é truculento. Nós temos o Babenco morreu agora, né? Devemos prestar uma grande homenagem ao Babenco. No cinema, o Babenco foi um dos caras que mais mostrou essa truculência nossa. É verdade, é verdade. Então, assim, nós temos uma truculência muito... O país é truculento. Eu estou fazendo um documentário agora sobre a Guerra do Araguaia, de um monte de gente de cabeça cortada. Eu peguei os cortadores de cabeça, os militares. Então, assim, nós temos um rastro de sangue muito grande, e a polícia é a ponta disso. Então, a polícia é negativa, então, quando ela bate no programa, ela já bate com a imagem negativa, mesmo que ela não esteja fazendo algo errado. Mas, Hermes, me parece, pelo que eu acompanho, esses programas têm exatamente o intuito de reverter essa imagem negativa da polícia, mostrar como a polícia é boazinha. Eu acho que eles têm o intuito só de ganhar audiência. O contrato que se faz entre um programa desse e a polícia que é diferente, porque eles têm que fazer um contrato para mostrar só aquilo que eles querem. É um programa quase de domínio da polícia, que antes a gente tinha domínio mais sobre isso, né? Hoje já não dá mais para ter. Então, a polícia tem que estar junto com eles. Aquilo é um pacto que tem. Então, a gente não pode dizer que a realidade é forjada ali.
Você pode até dizer que é uma fração da realidade, mas que ela não é forjada, mas que existe um pacto para que aquilo seja acontecer de uma determinada forma, existe. Agora, o que será que... E aí mata o outro lado, né? Mata o lado que seria mais verdadeiro, que poderia ajudar. É nisso que eu acho que é errado. Entendeu? E o que atrai tanto as pessoas? Por que as pessoas... Nós estamos com vários programas no ar, um copiando o outro, né? É uma morbidez? O que é isso? Eu acho que tem esse tipo de programa, eles bebem na fonte do entretenimento, um pouco nessa questão do jornalismo policialesco, mas vai além, vira quase que um filme de ação, né? Então, é uma linguagem que as pessoas estão acostumadas a ver na ficção, né? E que aquilo é uma grande romantização, novelização do que é o trabalho policial na ficção. E aí isso passa para a televisão como uma realidade, né? Um reality show. E aí o objetivo é ver essa coisa sempre com movimento, né? Sempre indo rápido, tal, as coisas acontecendo. Alguns têm um perfil um pouco diferente, né? Aquele Polícia 24 Horas tem essa coisa do humor, tal. Então, assim, mas eu acho que reproduz linguagens que as pessoas estão familiarizadas a partir de outras fontes, sim. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, o primeiro intervalo do programa, e voltamos em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre os realities policiais na nossa televisão. Voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre os realities policiais. E nós ouvimos a opinião de uma pioneira dos realities policiais no Brasil. Pioneira dessa nova fase, bem depois do Hermes, né? A Carla Albuquerque, não é isso, Hermes? É isso mesmo. Ela é a responsável pelo programa Operação de Risco, exibido pela Rede TV. Vamos ouvi-la. O programa ele teve uma aceitação muito grande porque a segurança faz parte do nosso dia a dia. A gente vive isso. Eu preciso entender como isso funciona. É aquela coisa, aquela máxima, né? Quando, eu adoro chocolate. Então, você quer ver como é que faz chocolate? Lógico, eu quero ver como faz chocolate. Entendeu? E quando você mostra, olha como é a fábrica do chocolate, as pessoas ficam encantadas, né? É até mais gostoso até do que comer o chocolate. Como é que faz uma novela? Quando você mostra os bastidores, as pessoas, uau, é dessa forma. A mesma coisa, eu preciso da polícia, eu preciso me proteger. O crime existe, ele está aí. E ele vai se transformando, porque ele é que nem um vírus mutante, né? Você controlou aqui, ele já se mutou, já está diferente ali. Como é que eles fazem para conseguir coibir ou fazer, ou melhor? E quando você começa a mostrar, as pessoas ficam, uau, só que eu estou no meu sofá, estou tranquilo, eu estou vendo todo o trabalho deles. Eu não estou ali dentro, né? Eu estou do lado de fora. O que você acha, Martim? Eu acho que esse é um discurso, essa narrativa da Carla, é uma narrativa que ela embala o produto dela para vender. Mas, no fundo, há um grande interesse comercial, porque esse tipo de programa de reality desperta audiência, como é o caso de todos os programas, né? Então, você cria uma justificativa dizendo que as pessoas, mas no fundo elas querem ação, querem ver aquilo. Agora, o que eu fico um pouco preocupado é que não se mede a consequência disso. Porque você vai relativizando os direitos humanos, vai banalizando a violência e vai incorporando no seu dia a dia esse discurso. Eu falo, você é a população. Então me preocupa bastante. A gente recebe na Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados muitas reclamações de violação de direitos humanos. E quando a gente age, a gente desperta reações como se os direitos humanos não pertencessem às pessoas, que fossem assim, um ente abstrato destinado a meia dúzia de pessoas de privilegiados. Isso que nos preocupa muito. Então, esse tipo de discurso, para mim, é o seguinte, ela está justificando a venda do produto dela, está justificando ela ter um produto, um bom produto, comercialmente falando, e ela está criando uma justificativa, essa é a narrativa. Agora, do ponto de vista do impacto na população, é que eu analiso, e do seu ponto de vista do impacto nos direitos humanos, é terrível. Ariane, você falou da questão da realidade, do entretenimento. Quando você coloca numa ação policial câmeras, né, e microfones, aquilo já deixa de ser a realidade, né? Você tem aí uma interferência muito grande. Nós sabemos que essas imagens que são mostradas aqui são apenas uma parte do trabalho policial. Em outras situações, o trabalho policial não é tão cuidadoso como se mostra nesses programas, não é? Eu acho que vocês até têm pesquisa sobre isso. Como é que é outra abordagem policial desse tipo mostrada pelo programa e a abordagem policial do cotidiano nas comunidades, nas favelas, principalmente nas zonas mais pobres das grandes cidades?
Eu acho que não dá para chamar isso, como ela disse, de um making off do trabalho da polícia. Eu acho que não é isso, não é disso que se trata, né? Aquilo é um produto em si, né? Os policiais que estão agindo ali, muitas vezes vão mudar o comportamento deles em razão da presença da câmera. Claro. Né? Então, eles podem usar uma linguagem diferente daquela que eles usam no cotidiano, seguir mais as regras do que eles seguiriam, né, no cotidiano, explicar mais o que é que eles estão fazendo, né? Então, o tratamento pode ser diferente, ou até agir de maneira mais dura, ou, por exemplo, fazer a perseguição, fazer coisas que talvez eles não fizessem, para gerar a ação que é necessária para a câmera, né? Para virar o herói e tal. Então, a presença da câmera, ela é um fator que modifica aquela ação. Não dá para dizer que aquilo é um making off. E é para além disso. Se fosse de fato um making off, né, a respeito de como é o trabalho policial, ela teria que tratar de diversos outros aspectos que não estão colocados ali. Quais são as condições de trabalho desses policiais, quais são as relações internas ali dentro da corporação, como eles são remunerados, né, todas essas questões, como é que as políticas de segurança pública são definidas, né, como é que escolhas que são feitas, tudo isso está de fora. Né, se fosse para mostrar como trabalho, tem que dizer quanto eles ganham, né, cada policial desse. É isso que está dizendo. Exatamente, se você quiser fazer um making off, o making off de verdade, então, se você está preocupado com a sua segurança, se esse é um tema, então se a gente quer discutir segurança pública, você tem que colocar uma série de outros elementos para além daquela ação da ponta editada, né, que mostra apenas aquilo que é de interesse, a grande ação, etc. e tal. O making off seria muito maior do que isso. Da segurança pública é muito maior do que isso. E me permita só mais uma observação, estou absolutamente de acordo com ela, mas me permita assim, a abordagem policial é distinta, se geograficamente falando. Se a gente observar a geografia da exclusão, a gente vai ver. Nos centros das cidades é de uma forma. Se for nos jardins, aqui em São Paulo, é de uma forma. Agora, se for na periferia, e se na periferia for um jovem preto periférico, é muito capaz que não saia com vida ou sofra uma violência. Então, na vida real é muito diferente do que isso. Aliás, Martim, proliferam na internet vídeos mostrando abordagens policiais violentíssimas. Não só em São Paulo, no Brasil todo. No Brasil, isso é endêmico no país. Então, mas tem uma questão interessante aí, que é quando você está filmando uma ação dura da polícia, quando você está filmando uma ação que envolve violência, seja em manifestação, seja em uma ação dessas fora da televisão, aí, em geral, a polícia tenta retirar a sua câmera. Então, nessas situações, você tem autorização para filmar, que, aliás, que eu acho que é uma questão bem interessante de ser discutida, como é que há autorização para se filmar, mas em outras situações, você não tem autorização para filmar o trabalho da polícia. Se aquilo é transparência, né, se aquilo é uma forma de você acompanhar o trabalho que a polícia faz, então a gente deveria ter autorização para acompanhar em diversas outras situações. Mas né? se permite uma correção só? Não, fala, Martim. Não, por favor. Eu só queria fazer uma correção de curso, assim, é que a polícia hoje, de uma atitude abusiva, ela tem proibido filmar manifestações do trabalho policial, o que é ilegal. Ele confiscar filme é ilegal, segundo as regras do Código Militar. Olha, eu queria que eu vi o Hermes também sobre... Eu acho que esses programas é 100% entretenimento. Eles nunca tiveram proposta de entrar em realidade, ou discutir realidade, ou mostrar a realidade. Nunca houve. O reality é um gênero que é um nome que se dá para aquilo que você vai lá e documenta acontecendo. Eu não acredito que isso represente nunca a polícia, nunca, acho que, desde que, quando a gente fazia e hoje os programas, eles não têm essa preocupação de dizer que eles estão contribuindo com algum melhoramento social, ou com algum melhoramento da sociedade. Não, o foco é a audiência e buscar uma classe C que cada vez mais a TV busca. A classe C tem uma grande dificuldade de se comunicar com ela. Você tem o futebol, você tem... o futebol e a polícia são as grandes armas da classe C. É o que dá audiência. Só dá audiência. Então, quando você tem uma facilidade e a polícia colabora, no caso, há uma colaboração da polícia... E como é uma colaboração que dá certo, né, já que eles não mostram, então isso vira só um programa de entretenimento. O reality da polícia está no Facebook, é uma realidade, essa é a realidade virtual hoje. Os programas são muito mais virtuais do que o que está na internet. A realidade da polícia está lá, é lá que você vê ela grosseira, é lá você que vê ela agindo, você vê as câmeras ocultas, matando as pessoas sem ninguém ver. A realidade é outra, é um nome. É uma pena que no meio de tantos programas policiais a gente não faça também programas que reflitam a questão da polícia. Mas isso é uma questão de Brasil que a gente não faz, nem da polícia, nem do poder nenhum se discute no Brasil. Nem o político, não se faz nada sobre as grandes empresas,
Não é só sobre a polícia. Ô Hermes, você está me dando o gancho para chamar aqui mais uma sonora. O VerTV ouviu no Rio de Janeiro o ex-capitão do BOPE e agora comentarista de segurança pública na televisão, o Rodrigo Pimentel. Vejam a opinião dele sobre os realities policiais. A minha opinião sobre os realities policiais. Uma opinião de policial, de ex-policial, né, que eu fui do BOPE por 8 anos, e uma opinião também como cidadão, como espectador. Na condição de ex-policial, eu não enxergo o reality como ações ordinárias da polícia. Eu enxergo como ações constrangedoras a populações que vivem na periferia, quase sempre ocorrências envolvendo violência doméstica, quase sempre envolvendo briga de vizinhos, né? Ou então usuários de drogas, em situações extremamente constrangedoras. Pouco eu vejo de operação policial, pouco eu enxergo de trazer o cidadão para dentro de uma operação verdadeiramente de risco. Então eu enxergo os realities policiais como realities, efetivamente, como se fosse um Big Brother, como se fosse uma fazenda, um exercício de voyeurismo, uma curiosidade de enxergar um cidadão numa situação constrangedora. Quase sempre é o que a gente verifica nesses realities policiais. O reality policial, ele acompanha a prisão e o dia a dia do pobre, no gueto, né? O reality policial não acompanha uma equipe da Polícia Federal entrando num condomínio da Barra da Tijuca ou em Vila Nova Conceição, prendendo um empreiteiro ou prendendo um político. O reality policial sempre é constrangedor. Sempre é constrangedor. E, infelizmente, as pessoas assistem os realities policiais, gostam, não da operação policial, gostam do constrangimento a que aquele jovem, ainda que criminoso, seja submetido lá na favela, na comunidade. Resumiu bem, né? Resumiu bem. Quer dizer, o constrangimento é a atração. O que atrai é ver o outro sofrer. Né? O sofrer a humilhação, sofrer a prisão. Né? Me parece que esse é o resumo do capitão. Nesses atuais, é. Nesses atuais. Nos primeiros até tinha um pouco de ação. No que a gente fez era 100% ação mesmo, assim. Então a gente só queria prender, a gente não pegava bandidinho, pé de chinelo naquelas épocas. Hoje, para você fazer um pacto com a polícia, igual esses programas fazem, é só para isso mesmo, é só para pegar coisinha. Para ficar humilhando as pessoas mesmo, assim. Eu acho que tem perfis diferentes, mesmo entre esses programas policiais, pelo que eu entendi, existem perfis diferentes que se focam mais em determinadas coisas, né? Tem até aquele que se foca no cachorro, enfim, mas de qualquer maneira eu acho que o de maior audiência é justamente esse que se foca nos conflitos interpessoais, né? Então o foco, né, o que está sendo exposto é a intimidade das pessoas, né? Então a polícia, ao chegar lá, às vezes o policial pouco fala, né? Você vê mais as pessoas, os conflitos entre elas e vai se desenvolvendo o drama, né? Que é um drama da relação interpessoal, entre o casal, entre vizinhos, e aí entra na casa, entrevista o vizinho, então vai expondo mesmo a vida pessoal dessas pessoas, né? A partir de um conflito que, em tese, a polícia deveria mediar, né? Porque ela é interessante que aparece, lembrou do constrangimento, era mais ou menos o mesmo mecanismo usado pelo CQC. Lembra? Só que ele não era policial, mas era com pequenos contraventores, era com políticos de prefeituras pequenas do interior, que eles iam lá e constrangiam os secretários. Parece que este é o mote, né? Porque atrai audiência, que pelo menos tenta atrair audiência. Me parece que sim, eu acho que isso não é novo, esse mote. O Chacrinha, nos anos 70, fazia um tipo de humilhação pública. É verdade. Flávio Cavalcante também quebrava disco. Sempre foram expondo as mazelas, as pessoas, a humilhação pública. Sempre foi isso. Vai mudando o tempo, vai mudando a narrativa, vai mudando os personagens, a coisa e tal. Mas hoje o que nós vemos é o seguinte, é a humilhação de pessoas pobres, indefesas, e outras que se comprazem ver a humilhação de terceiros. Então é um mecanismo social de ridicularizar, de se comprazer, de sentir prazer na dor alheia. Então as coisas se passam por aí. Mas o que importa no final, assim, é o resultado que isso traz para a sociedade. O Hermes falou aqui do ódio que existe, né? Do ódio, da truculência da sociedade. Ele também se manifesta nesse voyeurismo que o capitão falou aqui, né? De ver as pessoas sofrerem ou serem ridicularizadas. Grande parte, as pessoas é do lado da polícia. Se a gente for ver, por que a gente fala que essa polícia truculenta e até hoje continua? Porque ela é defendida pela sociedade.
Então, por mais que a mãe... Esse é programa masculino, é muito masculino. A audiência de feminino é muito baixa. Então... Você tem esse dado, era assim? Era assim, continua sendo. As TVs hoje elas são muito divididas entre homem e mulher, para começar, e criança. Elas são a grande divisão das TVs de assinatura, né? São a primeira grande divisão. Então, os canais masculinos hoje é muito reforçado. Então, o cara que assiste isso, ele está do lado do policial. Ele gosta de ver a polícia. Assim, por mais que seja o voyeur, porque isso não chega na inteligência, sabe? Não chega nem longe de alguma pessoa mais instruída assistir um negócio desse, tá? Assim. Então, ele vem para uma classe já também que não vê a humilhação. A classe que assiste não enxerga não percebe nem que aquele policial não é daquele jeito. Então a pequena truque são os pequenos prazeres que as pessoas têm de maldade, mesmo que seja pequena, que a polícia faz, e humilhar uma pessoa para ela está bom, entendeu? Assim, independente se cometeu crime ou não. Não, para ele estar vendo aquela maldade daquele policial sacaneando alguém. Porque, como a gente estava falando antes, são pessoas pobres. Então, pode ser qualquer reality que a gente fizer, assim, podia ser até de político. O grande problema no Brasil é que se não discute o poder, nem o poder econômico, nem o poder político, nem o poder policial. E no reality é que não vai aparecer isso. Então, essa negação que a gente tem de não enxergar... Pô, por que não tem documentário? Por que não tem programa mostrando a podridão da política, sabe? A podridão econômica, tudo que no Brasil tem de ruim, por que não vai para a televisão, sabe? Então, nós já temos esse hábito de já esconder as coisas debaixo do tapete. Então, o programa policial é todo para esconder uma realidade e trazer o grande circo. Isso é um mundo cão de sempre, sabe? Que se reproduz em outros programas, não falando nesses policiais. Aí, por acaso, da polícia aí, podia ser, sabe, um caçador de bolo lá dentro, de alguma coisa... Mas o fato de ser polícia é um pouco daquilo que a gente tem, da maldade que nós temos um pouco dentro de cada um, de sentir prazer em de ver uma pessoa humilhar a outra. Ô Martim, aproveitando a sua presença aqui como advogado e como diretor da OAB, a OAB recebe demandas de pessoas que se veem humilhadas, ou se veem agredidas por esse tipo de programa? Nós recebemos muitas queixas, inclusive essas pessoas são pessoas... hipossuficientes, ou seja, não tem dinheiro, não tem poder, então querem que a OAB represente elas. No mais das vezes nós tomamos dois caminhos, esse não é o papel da OAB de advogar. O que nós fazemos encaminhamos ou a Defensoria Pública ou ao Ministério Público Estadual para a tomada de providências, mas recebemos inúmeras queixas, eu diria, semanalmente chegam pessoas comunicando, fui humilhada daquela forma, enfim, construindo todo um discurso de humilhação, isso que foi dito aqui por todos nós. Então, nós recebemos bastante queixa. E isso progride, quer dizer, vira processo? Vira processo. Mas nós colocamos aqui no VT de abertura, falamos que esses programas são processados, né? São. Mas eles permanecem. Eles permanecem porque tem um grande poder econômico por trás disso, que são os anunciantes, os patrocinadores do programa, que já põem na conta que isso vai acontecer. E o processo, quando resulta em condenação, a condenação, infelizmente, é muito baixa. Então, compensa. Então, hoje, um dano moral de uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, quanto será? Você cai na mão de um juiz, às vezes, insensível, que fala, não, se é pobre, eu vou dar R$500, tá bom. Por exemplo. Sim. E ao invés de ter uma tradição de punir severamente, alguns juízes, às vezes, são até tolerantes com isso, ou até pode ser que acreditem, isso é uma hipótese que eu estou construindo, pode ser que até concorde com a linha do programa. Então, você investe. Eles vão atrás de dinheiro, a maioria não vai nem atrás de justiça, vai atrás de grana. Quem processa hoje, a maioria atrás dos programas de TV, está atrás de dinheiro. Mas também muito mais do que a justiça. Mas também num país miserável como o nosso... Quer grana, não quer justiça. Mas eu até entendo isso, num país miserável como o nosso, que miserável do ponto de vista da distribuição de renda, as pessoas às vezes também têm uma oportunidade de ganhar dinheiro. Uma coisa você fala, eu não preciso de R$500, quando você ganha... Claro. Outra coisa, quando você é pobre, miserável e tem a oportunidade de ganhar esses tais de R$500, R$1.000. A coisa diferencia. Muito bem. Mais um intervalinho. Ver TV volta já conversando sobre os realities policiais na televisão. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre os realities policiais. E aqui no intervalo, o Hélio lembrava um pouco a história, né, desses programas.
Você está já longe disso, né? Faz parte da sua história muito antiga, né? Mais antiga. Mas esses programas, você lembrava, tem uma continuidade histórica na televisão, né? Tem, eles só foram deixando de lado aquela parte crítica, né? O Ministério Público batia nesses programas porque eles mostravam cadáver, mostravam sangue. Você está falando do Aqui Agora? Aqui Agora, e todos eles... A Rota do Crime já saiu diferente porque não era isso que a gente procurava. Como a gente tinha, na época, tinha a operação policial mesmo, né? A gente conseguia fazer a operação. Então, a gente não ia atrás de homicídio nem briguinha como estava. O que a gente percebe hoje é que esses programas têm meio perfumado, sabe? Então, eles não vêm assim eles só procuram coisas pequenas, eles não vêm com pancadaria, você não vê tiro, você não vê nada que pudesse irritar, vamos dizer assim, a parte social. O que me parece que irrita mais é o que eles escondem, mais o que se esconde do que se mostra. Uhum. O programa hoje é mais nocivo por esconder do que por mostrar, eu tenho impressão. Tentando, quer dizer, o que você está dizendo é que o que mostra não é o todo, não é o todo. Não é nada, é só uma perfumariazinha, um negocinho pequeno, é só para humilhar, por isso que as pessoas falam. Então hoje a preocupação, eu percebo, das pessoas, tanto dela que estuda, é o que se esconde atrás disso aí. É muito mais preocupante o sentido que está por trás do que está na tela. E antigamente não. E hoje, por exemplo, eu nem tenho interesse. Eu tenho uma linha de projetos, de programa que estou fazendo, vários, e eu nunca me interessei mais porque já perdeu a... Mas como existe sempre, perdeu aquela grande audiência, mas como existe sempre alguém querendo ver a merda dos outros, a miséria, se alimentar disso, as pessoas que assistem se alimentam disso, elas são vampiros disso, tá? E outra coisa então eles vão continuar fazendo, eles vão fazendo porque tem quem veja. Tá? Outra coisa que a Dedé falou aqui no intervalo, lembrou também, é o custo, né? Desses programas. Baratinho. São né? programas que você não tem um custo de uma ficção, por exemplo. O policial não ganha cachê, né? para fazer aquilo, né? Ele é pago pelo Estado, mas está ali atuando, né? Quase que como um ator ali, mas sem a remuneração. Eu imagino que seja só a remuneração do salário mesmo. Então, câmera, produção e edição, né, ao final. Então, você não tem os custos de pagar os atores que estão participando, nem os policiais e nem as pessoas que chamam a polícia, de locação, de nada disso, né? Você não tem nem direito de imagem. Nem direção de arte, você não tem nada. É como se fosse uma equipe jornalística. Você vai lá, não precisa de iluminação. Né? É leve, então o custo é muito baixo. Então, considerando, né, por minuto, o custo deve ser muito mais baixo. É tudo audiência, é tudo pela audiência e da classe C. É tudo em função disso. É uma pena, porque a ideia, a televisão poderia levantar o interesse, levantar... podia até fazer melhor. Fazer coisas mais para levantar a visão de mundo e tal. Não, mas põe para baixo, né? Eu acho que o pior de tudo mesmo é o que ela não mostra, sabe assim? Aquele mesmo cara que está aqui passando a mão, ele pode ter acabado de matar um ali. Assim, essa não mostrar é o maior perigo que nós temos. Olha, sobre esses programas, o Ver TV ouviu também o pesquisador e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani. Vamos ouvi-lo. Esses reality shows de polícia, eles pegam muito bem, porque eles mostram, olha, tem um ser humano aqui, policial, que está nessa situação super complicada, às vezes no Rio de Janeiro, às vezes em São Paulo, e olha a vida desse cara. Ele humaniza a polícia, então nisso ela traz uma proximidade da população com a polícia nesse sentido, né? Não é mais o cara que está passando gritando, mas é aquele cara que está ali, que tem uma situação que foi na ocorrência naquele bairro 10 vezes, naquela família 20 vezes, e os abusos continuam e tudo mais. Então você humaniza muito o trabalho policial. Então, nesse sentido, esse tipo de reality show, inclusive 24 horas, ele ajuda nessa aproximação entre as pessoas. Acho que ajuda para a população, para que ela possa ter uma noção melhor do que é o dia a dia da polícia. Então, esses programas ajudam nisso. O problema é que eu acho que eles são ainda muito romantizados. Evidentemente que a forma que um policial militar vai se comportar na frente de uma câmera de televisão não é aquela experiência que as pessoas têm quando ele não está na frente da televisão. Então existe sim uma venda de uma coisa que não é tão verdadeira quanto a realidade do dia a dia. Bom, isso a gente já comentou aqui, né, que a presença da câmera muda tudo. É só acender a luz, as pessoas começam a se comportar de maneira diferente do que o natural, é isso que ele está dizendo. Mas ele diz outra coisa, e eu queria ouvir a opinião de vocês, a questão do policial, né? Esses programas ajudam, como ele diz, a humanizar o policial, a trazê-lo como uma pessoa mais próxima do cidadão ou não? Hermes fez assim. Não, porque isso aí é só uma representação na frente da câmera, pura e simples, pura, todo mundo sabe que a realidade da mas polícia será é que o outra. telespectador percebe isso?
não percebe, mas quem está assistindo, o telespectador, é muito interessante, o cara que vai na TV por assinatura, ele que vai lá, tá? Ele que procura o programa. Claro, Então, assim, quando ele procura, ele não está interessado nisso, não. Muito não. Agora, não humaniza nada, não mostra nada desses que... A gente acabou de falar assim, não mostra nenhuma realidade. Imagina na frente da câmera, você vê os caras rindo, você sabe disso. Aparece o vídeo depois, o cara matando lá. Assim, questão de humanização da polícia é uma grande piada se alguém falar alguma coisa assim, dá vontade de rir. Sabe, da onde que pode ter alguma coisa humana dentro da polícia? Nossa, Deus me livre. Ela sai batendo, ela nem olha, ela chega nas pessoas e começa dando porrada. Os caras saem tudo bruto, só tem brutalidade na polícia. Aonde que a gente já viu a coisa de afé, alguma coisa da polícia? Por que a gente renega, né? Por que a gente não deixa as crianças adorar? Quando sai uma criança na internet com a foto do policial, né? Um escândalo. Sabe, uma criança... Por que condena-se uma criança a usar uma roupa de policial? Porque a gente sabe que eles não são nada humanos, pô. Você concorda, né? Não, eu acho que tem que matizar um pouco. Eu acho que existem uma corporação grande com uma diversidade gigante de pessoas com perfis muito diferentes. Mas para mim, uma das questões que são chaves para pensar é por que a corporação autoriza isso acontecer, né? Por que a autorização para que essas câmeras acompanhem? Eu acho que, de fundo, existe essa ideia de tentar, sim, aproximar, ou humanizar, ou aumentar a confiança das pessoas, mas, às vezes, o tiro sai pela culatra, né? De maneira figurada, mas parece um pouco porque essa questão da confiança, né? Você chama a polícia vem com uma câmera. Né? Para quem chama a polícia, aquilo pode ser um problema. Mas talvez a autorização para mostrar e para filmar essas ações venha da ideia de que esses programas sempre vão mostrar a polícia a partir de uma luz boa. Né? Nunca vão ser críticos, mesmo porque eles dependem 100% da polícia para fazer esse programa. Se a polícia se negar, não há programa. Hoje houve nesse ano, aqui em São Paulo, um período em que a polícia impediu, não permitiu mais, mas parece que depois voltou atrás e voltou a permitir. Parece que pode ter havido relação com as manifestações de rua que foram reprimidas violentamente pela polícia, né? E nesse período parece que não foi permitido mais a presença dos policiais. Quer dizer, é uma situação sempre dúbia, ambígua, difícil, né, Área? Então, a própria, a questão da produção, o papel deles é ambíguo, porque eles dependem completamente da polícia, então sempre vão mostrar o policial como um herói, né, como alguém que está ali para resolver a situação, etc. e tal. Então, tem essa... a polícia ela tem uma dificuldade em fazer com que a população confie nela, né? Até por causa de todas essas questões que a gente comentou aqui, da brutalidade, etc. e tal, os índices de confiança são baixos. Né? Até você vê na parte de trás da viatura, a maior parte das viaturas da Polícia Militar aqui em São Paulo, tem um adesivo, polícia, você pode confiar. Então, tem toda uma campanha de tentar fazer com que as pessoas se aproximem e confiem, porque a polícia ela precisa da cooperação e da confiança das pessoas. Mas para conquistar isso, não é assim. Né? Conquistar a confiança das pessoas, você precisa ir muito além. Você precisa tratar as pessoas de maneira justa todos os dias e não só diante das câmeras. Se eles quiserem, de fato, conquistar a confiança, eles têm que mudar a forma de agir e a forma de tratamento todos os dias e não só diante das câmeras. Muito bem, olha, nós ouvimos aqui já várias opiniões, vocês deram opiniões importantíssimas, mas vamos acrescentar mais algumas. O Ver TV foi às ruas de São Paulo para ouvir opiniões do público sobre esses programas, sobre esses chamados realities policiais. Vamos ouvir algumas pessoas que falaram para o Ver TV aqui em São Paulo. Muito pouco eu vejo os programas policiais, mas, de um modo geral, eu vejo que comenta em casa, a gente faz comentário de que há muito sensacionalismo e eu acho que isso gera mais violência. Não acho legal. A maneira que está sendo a TV no momento tá indo por um caminho muito de querer audiência, tá? E, de repente, eu acho que está gerando mais violência. Eu acho um pouco forçada de barra, né? Ficar criando imagens de super policiais que, na verdade, são só pessoas normais, sujeitos a falhas normais de qualquer ser humano e que lá tem uma situação tudo controladinho, tudo certinho, tudo bonitinho. E que na vida não é assim que acontece, né? É realista e tem um pouco de entretenimento porque os policiais, às vezes, eles nos fazem dar risada. Por exemplo, as pessoas fazem piada ou alguma coisa assim, eu acho que bem divertido também. Muito engraçados, assim, acho que eles vão para esse lado mais engraçado. O lado sério quase nunca tem. Geralmente é briga de família, é coisa de vizinho, é pessoal que tá bêbado, que tá drogado, então eles levam mais pra parte engraçada mesmo, é o que eu acho.
Não, eu desligo. Eu acho que assim, eu tenho uma opinião que assim, eu acho que é uma tentativa de controle pelo terror. A gente está sempre aterrorizado, né? Então, assim, eu tenho uma realidade mesmo grave, mas eu acho que a gente está sempre sendo bombardeado, a gente nunca vê o lado bom que está sendo feito, então a gente fica aterrorizado. Eu estou em pânico, eu tenho medo por mim, pelo meu marido, pelas crianças, por todo mundo. Realities policiais eu não costumo acompanhar, né? Eu sou contra a promoção da violência. É um serviço, é um trabalho digno, né? Eles estão ali defendendo o pão deles de maneira honesta, né? Só que muitos valem-se dessas imagens para até criticar o trabalho deles, né? E lógico que eles não mostram toda a rotina deles, e nem é interessante mostrar, né? Olha, vocês veem que não é todo mundo que acredita naquilo, né? Os depoimentos aqui foram colhidos aleatoriamente, né? E as pessoas mostram um certo senso crítico, né, em relação a esses programas. E eu queria chamar a atenção um dos depoimentos, queria ouvir a opinião de vocês, sobre a cultura do medo, né? Me parece que esses programas e aqueles policialescos também, eles espalham na sociedade um medo generalizado. Claro, há uma realidade difícil, nós sabemos da violência, mas há eles colocam numa dimensão muito maior, né? E é uma forma de conter as pessoas, por exemplo, em frente à televisão, não sair de casa, etc., né? Eu tenho exemplos claros de pessoas, idosos principalmente, que ao ficarem presos à televisão vendo esse tipo de programa, acham que se sair, puser o pé na rua, pode receber uma bala perdida ou achada. Isso é verdade. Eu estive em Angola logo depois da guerra, quando terminou a guerra, 2 meses depois da guerra. Em Angola, uma guerra civil de anos e anos terrível, que ceifou vida de milhares ou talvez 1 milhão de pessoas, não saberia dizer. E convidei era 2 meses, tinha sido feita a paz. E naquela conversa, eles falam português, são pessoas muito amáveis, eu convidei alguns para conhecer o Brasil. E eles tinham muito medo porque a Record Internacional trabalhava lá. Falaram, não, no Brasil não vou, porque há uma violência muito grande disseminada pelas ruas. Então eu fiquei espantado do pânico daquelas pessoas que tinham vivido uma guerra real, não uma guerra fictícia, terem medo de vir ao Brasil, ser assaltados, ser vítima de alguma violência. Eu acho que essa narrativa que a gente viu dessas pessoas que foram entrevistadas é muito importante, porque o sociólogo, se não me engano, o Rafael, sociólogo, ele diz o seguinte, que é um reality romantizado. Quanto mais esconde, mais aparece. As pessoas, o depoimento, fala, eu assisto porque é deboche. E a mulher fala, a senhora fala, eu não assisto porque não quero me aterrorizar o controle social. Então eu acho importante esse confronto que não humaniza, cai no ridículo muitas das vezes, ou cai no terrorismo puro e simples. As pessoas, o rapaz ali vai para se divertir, para dar risada do constrangimento, né? Porque você está numa praça ali, provavelmente num bairro de classe média. Acho que Roosevelt. Ali é Praça Roosevelt. Não, eu acho que é o Parque Vila Lobos. É um lugar de classe média. Assim. Se você for para a periferia, provavelmente você tem outra opinião por lá. É verdade. Agora, grande parte da audiência desses programas é de jovem e realmente eles assistem, às vezes, para ver o ridículo. Né? É porque a maioria é ridícula mesmo. Assim, é tanta idiotice que esses moleques se divertem. Se divertem, né? Eles ficam achando aquilo engraçado. Mas aí não há nenhum ganho. Na minha opinião, não há nenhum ganho para a corporação em termos de margem de se humanizar o objetivo que estão se propondo. Não humaniza nada. Eu acho que até contribui negativamente, porque vê o policial tendo que tratar de casos, como você lembrou, né, de brigas domésticas, etc. É importante que ele trate isso, mas há outros serviços, né, também bastante importantes que acabam não aparecendo, né, da própria polícia. Claro, sem dúvida. Eu acho que o objetivo que eles estão pretendendo, como ela disse aqui, parafraseando minha colega aqui, é o tiro pela culatra. Eles pretendem um objetivo, mas é tão irrealístico a forma como eles representam diante das câmeras, que as pessoas desconfiam e começam a rir daquilo. Então, ao invés de atrair a admiração, a consideração social, se é isso que eles estão buscando, eles estão tendo assim, o ridículo, porque o processo de confiança é construído no dia a dia, no relacionamento, atendendo bem as pessoas. Se vai para a periferia, tem muita razão. A opinião seria outra, ia escrachar mais, as pessoas iam dar outra opinião completamente diferente. Porque há um temor, né? Mas é isso que você está falando? Lá eles vão ver muito mais a polícia do que o programa. A grande diferença tem um temor, exatamente por causa do temor. Na periferia eles veem a polícia diferente. Na classe média você vê a polícia
mais protegendo. Lá você vê a polícia mais batendo. Eu acho que também a classe média, ela vê a polícia pela televisão. Pela televisão. As classes populares, elas têm outro tipo de contato, que é o contato cotidiano e real. Nós tivemos nessas manifestações, nós tivemos aí algumas manifestações quando a classe média foi para a rua, contra o governo federal, etc. As pessoas tirando selfie com os policiais, né? E ao mesmo tempo as pessoas da periferia, etc., têm outra relação com os policiais. Esses não vão tirar selfie com policiais. Não é? Porque eles estavam simpatizantes com a ideia de militarismo, de derrubar uma esquerda que estava no poder. Então, essas pessoas são simpatizantes de um pouco dessa ideia militar, aqueles caras... A gente tem que botar uma vírgula ali, naquelas manifestações, naquele momento, as pessoas que estavam tentando derrubar um poder chamado assim de esquerda, existia uma certa simpatia por uma direita. Então era natural que eles falassem, ô policial, estou aqui. É um Estado, acho que tinha uma parte das pessoas ali que tinham aderência a um Estado totalitário, que é um Estado policial, né? Então a polícia tem um papel importante, né? Em qualquer Estado totalitário, a polícia, né, exerce muito controle, né? Então mas é importante ver que existem muitas visões diferentes a respeito da instituição e aí também a respeito dos programas, né? E do que eles abordam, né? Então, para uma parcela da população aquilo é interessante, para outra parcela não. Né? Eu acho que um dos desafios eu não tinha tanta informação de que existiam tantos programas na TV paga, em TV fechada, né? Esses programas. Eu imagino que eles tenham conteúdos diferentes. Então, por exemplo, a gente vê o programa que parece que é uma referência maior, ele passa na Bandeirantes e aí ele explora muito essas questões, esses conflitos interpessoais cotidianos. E ele é feito para essa classe C que vai se ver na TV. Né? Então, são os conflitos que eles estão habituados, né? A briga de vizinho, o bêbado, etc. É aquela coisa que, né, ali em moradias que são compartilhadas, pessoas que acabam, né, vivendo muito com uma presença da rua, etc. e tal, é diferente de uma cultura de um bairro de classe média alta, que aí provavelmente para fazer um programa que interesse a este público, o conteúdo tem que ser outro. Então aí foca no cachorro, aí é uma ação mais CSI, mais científica, não sei. Então você tem que ter produtos diferentes para públicos diferentes, ainda que você esteja tratando de uma realidade policial. Né? Muito bem. Olha, eu acho que nós tratamos bem desse assunto aqui, por vários ângulos. Eu acho que o nosso telespectador, que não sei se ele assiste ou não esse tipo de programa, mas a partir de agora ele vai, depois dos depoimentos de vocês e dos nossos entrevistados, vai ver o programa com outros olhos, com outro olhar. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite e participado desse programa. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou, lembrando que todos podem entrar em contato com o Ver TV pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. A íntegra do programa fica na internet, você pode acessar através do nosso site e também a íntegra das entrevistas que nós mostramos aqui, alguns trechinhos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!